Maomé, você mudou muito. É verdade. Já falámos disso. Foram muitos anos de luta e com poucas histórias para dar vontade de rir. Como tem aqui o meu amigo Zé do Telhado. Eu não acredito nisso. Seja qual for o homem e seja qual for a luta, o cómico e o trágico andam sempre juntos. A sua conversa faz-me lembrar os ignorantes que escreviam nos jornais do meu tempo e que pensavam que as peças de Shakespeare eram um vale de lágrimas e que o povo tinha de estar em silêncio, cheio de medo e respeito, como se estivesse na missa. A vida é para rir e chorar. Todas as histórias têm de ter essas duas partes, ou então não pertencem à vida. Então já estou a perceber porque é que o senhor escrevia essas coisas que podem dar para rir e para chorar. É como a sua vida, Zé do Telhado. É como a minha vida. E também é como a vida do Maomé. Ouça lá, não é verdade que você se casou com uma mulher muito mais velha e que era a sua patroa e que você nem tinha percebido desse interesse que ela tinha por si? Não é essa a história da rica viúva Khadija? É verdade. Está a ver? A sua situação dá vontade de chorar e depois dá vontade de rir e depois desatamos às gargalhadas porque você ficou rico, homem. Sim, essa história acabou bem. Mas a minha vida não é só isso. Nem eu penso dessa maneira. Mas já agora, diga-nos como é que chegou a ser o grande profeta Maomé. Já disse como foi. Esforço, crença e luta. Limitei-me a recitar o que Deus me ordenava. Só obedeci a Deus. Para isso, sofri e fui desprezado pela minha tribo. Acusaram-me de adivinho, feiticeiro, poeta louco. Diziam que eu tinha sido comprado pelos cristãos e pelos judeus da cidade. Tive de fugir. Quando eu ganhei, essa data passou a ser conhecida por Hégira. A partir desse dia, acabou a organização tribal e começou a nova era do Islão. Fiz pactos com amigos e inimigos. Atacávamos caravanas, ficámos ricos. Comprámos armas e desenvolvemos a Guerra Santa contra os inimigos de Alá. E nessa guerra em nome de Deus, esteve sempre a praticar o bem. Não. Fui muitas vezes injusto, cruel e sem escrúpulos. Guerra é guerra. O vosso mundo cristão também foi injusto e cruel quando lançou as cruzadas contra nós. E quem quiser ganhar neste mundo tem de se armar e lutar sem tréguas até ao fim. Afinal, parece que temos todas as mesmas ideias. Sabemos todos que as coisas são assim. Mas nem todos queremos ser profetas em armas. Como se diz que ninguém consegue ser profeta na sua terra, se calhar é só com armas. Olha, comigo foi isso que aconteceu. O senhor diz que também lutou, mas de outras formas. Diga lá como foi. Tem a ver com outro caminho. É uma luta entre os que sabem ler e os que sabem escrever. É um engano em que caíamos muito no meu tempo e nos meios da política. Pensávamos que só quem tinha cultura e instrução é que mandava no mundo. E depois vê-se que são os milhões de analfabetos, miseráveis, que fazem rodar isto tudo. Ouve-se falar nisso, mas é lá de séculos em séculos. É verdade, mas é quando as coisas mudam mesmo. Ou para mal, ou para bem. Primeiro que isso aconteça... Está enganado, Zé do Telhado. O curioso é que nunca se sabe quando estas coisas acontecem. Está a ver esses milhões que vêm do leste europeu e do norte da África e que invadem a Europa? E os mexicanos que invadem os Estados Unidos? Tem de surgir outros profetas. Como eu não acreditava em profetas, e desculpa a ofensa, tentava lutar com ideias para que as coisas melhorassem e se evitassem tantas desgraças. Saber é sempre bom. Uma das minhas máximas foi: o pior dos homens é o mal instruído. E o melhor dos homens é o bem instruído. Lá está o senhor a dizer mal de mim. Lutei pelo fim da Guerra da Sucessão em Espanha, em que a Inglaterra tinha entrado. E sei que contribuí com a minha influência para a política pacifista que acabou com a guerra. Esperei ser recompensado com uma promoção dentro da igreja. Mas como dirigi ali umas sátiras à confidente da rainha, a duquesa de Somerset,
Nunca consegui um bispado. Os que estão em cima não gostam que se brinque com eles. Os piores são os que chegam ao governo e só pensam em vingar-se dos rivais políticos. Em Inglaterra, pouco depois, os Whigs ganharam o poder. Os Whigs, o que quer dizer isso? Whig vem de Whig Amor, queria dizer ladrão de cavalos. E é daí que vem o atual Partido Trabalhista. Mas já agora esclareço que os conservadores vêm dos Tories, que era o meu partido, e Tory vem de Toirides, que queria dizer ladrão. Estão a ver a opinião que os políticos tinham, que o povo tinha dos políticos a dar-lhe estas alcunhas. No meu tempo foi a mesma coisa. Foi contra isso que eu lutei. O Corão anunciou medidas e castigos duros, mas era preciso. Bem, esses Whigs ganharam e eu tive de me desterrar para a Irlanda. E as perseguições chegaram a um ponto em que eu publiquei um texto em defesa dos meus amigos caídos em desgraça. Claro que não serviu para nada. Claro. Aliás, davam-me cada vez menos atenção. Eu queria ser historiógrafo real e não me deixaram. Quis criar uma academia para corrigir e fixar a língua inglesa, para não estar constantemente ali a ser alterada. Atiraram a proposta para o cesto dos papéis. É engraçado como você era paciente e persistente. Você foi muito mais que eu. Não é bem a mesma coisa. Eu revoltei-me e como me queriam matar, não tive outra saída senão pôr em marcha um movimento de massas. Pois, eu só consegui juntar meia dúzia lá pelas serras. Que a sua quadrilha não era boa. Nos bons tempos, consegui fazer assaltos com cerca de 50 homens. E olha que já metia fidalgos, não era só pés descalços. Era como os ingleses. Ou ladrões de cavalos. Pois, a verdade é que muitos fidalgos estavam arruinados e desdenhavam umas ajudas do repartidor público. A troca era eles darem boas informações sobre alguns solares que eu depois ia visitar. Mas eu estou admirado com a paciência do Sr. Swift. Zé do Telhado, quando um homem se mete na cabeça que a sua função é denunciar as injustiças, mete-se num caminho sem fim. Foi o que me sucedeu. E quanto mais me perseguiram, mais força eu sentia. Fiz campanhas pela solidariedade entre os irlandeses contra a brutalidade da colonização inglesa. Lutei pela moeda irlandesa. O quê? A Irlanda não tinha moeda própria? Não. Essa era uma das nossas grandes lutas. A dada altura, em 1722, se bem me lembro, o rei Jorge I, aconselhado por uma amante, dá o direito de cunhar moedas para a Irlanda a um tal William Wood. Nessa altura eu era deão de São Patrício. Decidi avançar com uma resistência a essa patente. Publiquei uma carta, assinada por M.B. Padeiro da Rua de São Francisco, em Dublin. E começou aí uma luta tremenda. O governo ordenou um processo contra o autor da carta e o impressor. Eu respondi com mais 6 cartas. E a pouco e pouco tiveram efeito. Os banqueiros de Dublin recusaram receber as moedas. Os comerciantes e homens de negócio tomaram a posição análoga. O povo fez manifestações, canções, versos, distribuiu panfletos. Acabaram por prender o impressor e ofereceram uma recompensa de 300 libras. Uma quantia para manter 4 famílias durante um ano. A quem identificasse o autor. Mas não me identificaram. Mas a patente, essa foi cancelada. Bravo! Um conselheiro como o senhor é que eu tinha precisado para a minha quadrilha. É nessa época que escreve As Viagens de Gulliver, o livro que lhe deu o maior prestígio. Prestígio? Sim, o livro foi um êxito imenso. Mas não se esqueça que eu ocultei a sua autoria. No ano em que saiu, esgotou as edições e foi traduzido em holandês, francês, alemão.
O problema é que toda a gente interpretou o livro como sendo um ataque a Walpole, o chefe do governo inglês. A verdade é que era muito, muito mais que isso. Sempre o seu pessimismo em relação à humanidade. Bastante pessimismo. Eu continuei, portanto, a ser o autor secreto desse êxito. Na prática quis criticar a crueldade das pessoas, a febre pelo novo e pelo estranho, o pseudomodernismo na linha do Tomás Moros e do Rabelais. Quis desorientar o leitor e obrigá-lo a uma nova visão sobre o próprio mundo em que vive. Qual foi o método que seguiu? Com a fantasia e com a imaginação, deformei o real. E assim permiti que se descobrisse a verdadeira natureza daquilo que aceitamos como real. Por exemplo, a ordem social existente. Usei o absurdo para demonstrar que o nosso mundo é verdadeiramente absurdo. Mas isso percebia-se. Eu não estou a perceber muito bem. Falando daquelas sociedades imaginárias, eu atacava a corrupção do governo e demonstrava que o próprio Gulliver, como outro homem qualquer, também caía em oportunismos. Também critiquei os excessos pseudocientíficos do meu tempo. Bem, talvez o mais importante seja a conclusão a que fiz chegar o Gulliver. No início das viagens ele parte com a convicção absoluta que o único animal racional é o homem. E no fim demonstra-se que o homem, pela sua conduta em relação à natureza e aos outros seres vivos, é que é irracional. Você é que é racional. Não é. Desculpe, mas isto é demais. Isto é demais. Eu estudei 1000 religiões, combati contra 1000 tribos e vi os homens errarem milhões de vezes. Incluindo você! Os que me seguem pensam que não. A minha resposta é que há milhões de homens que seguem a minha palavra. A palavra justa. Você é muito pretencioso. Julga que é o detentor da palavra justa. Eu sou o profeta. E você, quer ser o antiprofeta? Estamos perante um conflito de personalidades. Talvez tenha razão. A verdade é que eu odiei sempre todas as nações, organizações profissionais, associações, coletividades. Todo o meu amor foi para os indivíduos. Nunca gostei da ordem dos advogados, ou dos médicos, ou dos engenheiros, ou das associações de combatentes. Sejam militares antigos ou modernos, dos saudosos e das datas revolucionárias ou reacionárias. Mas gostei sempre de indivíduos, de pessoas que podem ter qualquer dessas profissões. Que podem ser o João, a Maria, o Manel, o Carlos, a Teresa, a Maria, A Vanessa. a Cadinha, a Fátima, Há ninhas. a Ana Plácido e o seu amigo Castelo Branco, toda essa gente. A verdade é que eu não gosto do animal chamado homem. E posso provar como provei nas viagens de Gulliver. Que nós não somos um animal racional, mas sim um animal com a capacidade de raciocinar. Capaz de raciocinar. Quer dizer que podemos raciocinar bem ou mal. É isso, Zé do Pior. Bom. Desculpe, mas isso quer dizer que não gosta dos movimentos coletivos, da união entre as pessoas? Está a parecer-me que essa sua ideia se assemelha imenso a um pensamento que atravessa os séculos e que hoje está muito na moda, que consiste em que cada um deve lutar por si, e só por si, e nunca se interessar pelos outros. É isso? Claro que não é isso. O Swift lutou pelos irlandeses contra os ingleses. Lutou pelo povo camponês miserável e passou a vida a defender essas coisas coletivas. Ele não teve vontade ou coragem de criar um grupo, uma religião, um partido. Ou uma quadrilha. Afinal, em que ficamos, Swift? Penso que estamos de acordo em alguns pontos. Mas o essencial para mim é que eu queria que todas essas lutas e esse progresso fossem dirigidos por indivíduos, por homens de parte inteira.
E eu é que sou místico. E diga-me lá como é que é fazer isso. Mas então não há nada a fazer? Há qualquer coisa a fazer. Protestar! Foi o que eu fiz. Já percebi que nunca se cansou de protestar. E a seguir às viagens? A seguir, a paciência estava a esgotar-se. Quase com 70 anos, escrevi um artigo violento que propunha a dissolução do Parlamento e o internamento imediato de todos os deputados numa casa de loucos que eu iria fundar. É o que eu digo. Você passou a vida a abusar. Aí a coisa foi grave. A tal ponto que os meus amigos conseguiram que eu fosse considerado incapaz, doido, irresponsável, uma coisa assim para eu estar protegido de ofensas e agravos. E foi o fim da sua vida. Foi. Vivi aí ainda mais uns 3 anos e com 78 anos de idade morri em paz. Devidamente tutelado por um conselho de guardas. O meu fim foi como eu quis. Fui a Meca e quando regressei entrei em oração. Fiz sacrifício, cortei o cabelo e a barba e preguei a mensagem. Recolhi aos aposentos da minha querida Aisha, a minha esposa preferida, e com a cabeça no seu regaço, chamado por São Gabriel, deixei de existir. Não. Como história, não está mal. Sr. Swift, o homem está a morrer. Eu respeito a morte de qualquer pessoa, e principalmente de um profeta. Só lamento que Jesus Cristo não tenha tido a mesma sorte e tenha morrido crucificado. Maomé, você não se pode queixar de uma vida infeliz. Lutas, vitórias, riquezas, prazeres, mulheres, e termina descansado no regaço da sua mulher preferida. Dizem que a religião maometana está menos ligada aos sacrifícios habituais no cristianismo. Julgo que a nossa religião é mais humana, procura mais o prazer e a vida. Mas isso era coisa para discutir com Jesus Cristo, ou outra grande figura da igreja, e não aqui com o Sr. Swift. É verdade. O problema é que comigo não havia tempo para discutir essa vossa invenção sobre os milagres. Zé do Telhado, como acabou a sua vida de aventura? Olha, morri com uma pneumonia. Então, na cama. Porque acontecer sempre os ricos a morrerem na cama? Eu também merecia, não? Olha. Tantas aventuras e transtorcimentos de gente tão simples. Deus escreve direito por linhas tortas. Às vezes Não comecem a discutir que a nossa conversa está a acabar. E se me deixarem, eu recordo um poema dos meus tempos. Pode ser? Pode, claro. Quanto é doce, quanto é bom no mundo encontrar alguém que nos junte contra o peito e a quem nós chamemos mãe. Vai-se a tristeza, o desgosto, põe-se o ponto na tormenta quando a mãe nos dá um beijo, quando a mãe nos acalenta. E embora seja ladrão aquele que tem a mãe, lá tem no meio da luta ternos afagos de alguém. É isto. Foi um prazer ouvir esta gente tão simples e ao mesmo tempo tão complicada. Os encontros imaginários chegaram ao fim.